Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h15, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM e para a nossa entrevista número 869, já estão aqui na nossa bancada os advogados Dr. Ricardo Delfim, que é o presidente da OAB, e também o Dr. Renato Acerra, que é da Comissão de Trânsito da OAB. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, Ellen, Márcio, André, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Godinho, e obrigado pelo convite, oportunidade de a gente falar um pouco de trânsito de Botucatu. Que é um assunto tranquilo, né? A gente falar de trânsito hoje em dia em Botucatu é um assunto tranquilo. E todos os dias a gente não precisa pesquisar muito para ter notícias sobre trânsito. Infelizmente, é com tristeza que a gente fala isso, né? E o que acontece? E eu não sabia, e fiquei sabendo esses dias, que a OAB, inclusive, tem essa comissão, que o doutor Renato é o responsável, a Comissão de Trânsito da OAB. Essa comissão sempre existiu e qual é o papel dela atualmente, doutor Renato? Ela sempre existiu. Eu faço parte, tenho o prazer de fazer parte dessa comissão desde 2003. 2003. O nosso grande amigo, irmão, o José Eduardo Rodrigues Torres, era presidente na época. Eu estava ouvindo uma rádio de São Paulo na época e ouvi que tinha uma comissão de trânsito em São Paulo. Ele era o presidente, intimidade eu quero fazer parte dessa comissão. E aí, na época, ele me nomeou como coordenador e assim, houveram várias mudanças de presidentes, ele sempre pedindo para eu ficar. E aqui, tem a gratidão pelo Ricardo Delfim, doutor Ricardo, e eu continuei. Comissão de Trânsito, explicar um pouco o que é a Comissão de Trânsito da OAB. A OAB é uma representatividade, uma instituição que acaba representando a população, né? Depois o doutor Ricardo pode falar melhor sobre isso. E nós temos esse papel. Nós estamos sempre juntos, já estivemos com o Fábio Leite nessa gestão, já estivemos com o Rodrigo, estamos aqui hoje na rádio representando a população, falar, explicar e poder tirar dúvidas, como também nós representamos os advogados. Nós temos situações em que tem advogados que militam no trânsito, direito de trânsito, então nós estamos sempre juntos, ou é no Detran, hoje ali no Poupa Tempo, que existem vários órgãos referente ao trânsito, nós estamos lá sempre representando, participando de reuniões. Então esse é o papel da Comissão de Trânsito da OAB Botucatu, representar, e aqui no caso hoje tentando representar a população, tirando dúvidas, falando um pouco de legislação e falando do trânsito de um modo geral. A gente está vendo no telão, para quem está assistindo a Prever através das redes sociais, YouTube, pelo site preverfm.com.br, imagens de vários, não são imprudências, são acidentes mesmo que vieram de imprudência, muitos deles. Olha aí, uma imprudência. Onde vê aí um carro cruzando um semáforo onde é proibido cruzar. Inclusive, essa entrevista surgiu quando nós estávamos mostrando aqui uma imagem da nova configuração da Costa Leite. Ellen, se você puder, por favor, colocar aquela foto que eu mandei, no dia, não essa é do ônibus parado, tinha um ônibus parado aqui na Floriana agora há pouco, o Rudinei avisou até para as pessoas tomarem cuidado, mas foi esse que a gente estava falando no dia, que houve a mudança ali na Costa Leite e que esse tipo de mudança depende de todos. Quando um faz errado, ele estraga todo o esquema que foi montado pela Semutran. No dia que a gente estava comentando era esse mesmo carro, hoje a ouvinte mandou novamente, bom dia. O carro está no mesmo lugar, parado novamente da mesma forma. Olha que coincidência. Acho que é até o gancho para a gente falar aqui. O que precisa mudar na opinião de vocês? Se a gente pensar que o trânsito ele tem uma regra nacional, mas sempre dá para a gente trazer para o local. O que a gente pode mudar em Botucatu para melhorar? Acabou de chegar mais uma foto aí de um ouvinte mais ou menos nessa mesma situação. Godinho, na hora que nós estávamos entrando aqui, eu não consegui acompanhar exatamente o que era a reportagem, mas estava falando exatamente sobre o trânsito. E aí o repórter estava falando de 3 situações. O que prejudica o trânsito? Imprudência, negligência e imperícia. Nós temos que mudar, por isso que nós batemos na tecla da questão da Semutran, por exemplo, Botucatu, em fazer campanhas. Nós precisamos mudar a mentalidade do motorista. Nós precisamos mudar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu estava contando pro doutor Ricardo aqui fora, tem um casal de amigos e veio um primo da Croácia passear em Botucatu. Veio conhecer o Brasil e veio para Botucatu. Esse croata, ele estava indignado por que existia lombada. Ele perguntou, mas por que existe lombada? E aí explicaram para ele, né? Porque
ele vendo tanta lombada. Aí explicaram para ele que era um redutor de velocidade. Aí ele falou assim, mas escuta, o que é essas placas? As placas já não são redutores de velocidade? Falando que aqui é 60, aqui é X por hora? Ele falou, existe, mas só que não respeito. Ele falou, nossa, lá a placa é o respeito total. A placa é sagrada. É sagrada. Então, o que é sagrado? É a legislação, é a lei. Você vai pegar uma Castelo Branco, está lá, 120 por hora. Existem relatos aqui de 250, 300, né? Não tem várias postagens ou reportagens de pessoas que exageraram. Aí outra coisa que depois o doutor Ricardo pode falar, falo da fábrica de multa. Gente, se você não ferir aquela lei, você não vai ser multado. Se você não ultrapassar os 120 por hora numa Castelo Branco, você não vai ser multado. Então, são situações, então respondendo, tem que mudar a mentalidade do condutor e não só de condutor. Vou lá só explicar uma questão da legislação em que trânsito, ela é veículos, pedestres, bicicletas, motos. Então, isso engloba tudo. Quando a gente fala trânsito, nós temos que também pensar naquele pedestre que vai atravessar uma rua fora da faixa. No caso que você estava contando de uma bicicleta no meio da rua. Então, tudo isso se fala do Código de Trânsito Brasileiro. Doutor Ricardo, bom dia também. Obrigado pela participação. Normalmente quem mais reclama é o infrator, né? No caso da multa, né? Essa é uma questão, né? Quem reclama é quem levou a multa. Quem tá certo, né, não tem o que reclamar. Colocaram essa imagem que eu tô vendo ali, na frente das escolas ali, eu sempre deixo de manhã, hoje não, né? Porque eu tô aqui, eu sempre deixo minha filha, mas esses dias a frente da escola estava vazia, não tinha, assim, nenhum carro, num espaço de pelo menos uns 50 metros ali. A pessoa parou no meio da via pro filho descer. Quer dizer, aí você para todo o trânsito que está atrás, porque eu tenho outras pessoas chegando de outros locais da cidade para ir pro La Salle, para ir pro Ângulo, para ir ou saindo de alguma outra escola que deixou o filho ali, separa o trânsito. Então, a questão das multas, de tudo isso, eu não consigo ver como algo ruim esse programa da prefeitura dos agentes de trânsito. Acho, e aqui já foi cobrado isso, tá na hora de, entre aspas aí, parar de advertir. Tá na hora de começar a multar. Tá na hora de, senão a gente não... O trânsito em Botucatu é uma cidade antiga, as vias são estreitas, né? Cada erro aqui gera entre aspas, congestionamento. Então tá na hora da gente começar a agir nisso. E nisso a gente sempre, a OAB, tanto com o Rodrigo quanto com o prefeito, sempre eles ligam, querem questionar, querem saber a nossa opinião, o que nós achamos em relação a isso. Então a gente tem uma participação bem próxima deles nesse sentido. Quem está acompanhando pelo site, pelas redes sociais, está vendo esse carro da Volkswagen, né? Acho que é um Gol isso? É um Gol, né? Gol Voyage, não dá pra ver a traseira ali, mas aparentemente tá parado ali na Costa Leite, atrás da escola IECA, né? E o André dizia que ontem ele fez a mesma coisa. Não foi ontem, acho que, eu não me lembro, semana passada. Dias, né? Semana passada, Márcio. E a ouvinte que mandou a semana passada, tá no mesmo lugar, do mesmo jeito. Como é que você corrige uma pessoa dessa? Só com multa. É claro que quando se fala de indústria de multa, tem que ter uma preocupação muito grande, e por isso a importância da OAB, por isso a importância de ter uma coordenação de trânsito, é que a gente já viveu realmente indústrias de multa. Tem que haver uma separação. Indústria de multa, quando ela é aplicada de forma irregular, e a indústria de multa, quando o motorista é o próprio fabricante da multa. Existe isso, não existe, doutores? Exatamente. E, inclusive, nós temos uma situação que toda e qualquer multa, ela tem o direito da ampla defesa e do contraditório. Você tem direito de fazer defesa. Então, existem esferas para recurso. Se você entendeu que se você foi lesado por aquela multa, que ela foi irregular, basta recorrer. É uma situação, Márcio, Godinho, Ellen, que eu defendo a multa, o doutor Ricardo defende a multa, nós não estamos aqui querendo ser contra a população, ser contra o condutor dos veículos. Nós queremos um trânsito melhor. Só fazendo um adendo aqui, doutor Ricardo,
Hoje nós temos na cidade de Botucatu as vias muito antigas, pega aqui o exemplo da Major Mateus, pega o exemplo da Floriano, Rua Amando de Barros, nós não temos avenidas largas, e nós temos hoje 120 mil veículos cadastrados na cidade de Botucatu, uma população hoje de 150, 160 mil habitantes, olha a quantidade de veículos cadastrados. Então hoje pela manhã, 7 horas da manhã que eu estava chegando aqui, a quantidade de veículos descendo essa Major Mateus. Então precisa ser feito. Eu entendo que o município, o prefeito, o Rodrigo, através da Semutran, tem feito o papel deles, né? Placas, sinalizações e mudanças de algumas mãos de direção para poder ter um fluxo melhor. Porque tem que pensar de um modo geral, tem que pensar na população de um modo geral, no trânsito de um modo geral. E quando isso não acontece, Godinho, dá uma olhada. Você estava falando do carro, para quem está acompanhando aí pelas redes sociais, aquela placa amarela atrás lá, ela está de costa para nós, não dá para ler. Mas com certeza ali é uma informação de que aquele veículo não poderia estar parado ali. Ele está dizendo embarque e desembarque. Embarque, tá? Mas são várias, né? Ali naquele pedaço ali, a extensão inteira, são várias, uma seguida da outra. Toda sinalizada. Todo sinalizado que não é para você parar ali. Mas só que a pessoa vem e para, né? Agora, vocês acham que de repente, a gente sabe que uma das principais infrações de trânsito é o uso do celular ao volante, e as pessoas não querem nem saber, né? Que o Código Nacional de Trânsito, a penalidade para quem infringe as regras de trânsito, ela está ultrapassada. De repente, uma pessoa usando o celular acabou causando um acidente que teve vítimas fatais e tal. Essa pessoa voltar a dirigir depois de anos, enfim, que deveria haver alguma alteração do Código Nacional de Trânsito que não é tão antigo assim. Onde podemos melhorar o Código de Trânsito? Então, na verdade, o que eu vejo, né, é a questão, sempre eu sou de uma época, né, e eu brinco isso quando eu tô na faculdade, eu falo com meus alunos, eu sou de uma época que eu não gosto de andar nem de cinto de segurança nem de capacete de moto. Eu gosto de andar sem capacete e gosto de andar sem cinto de segurança. Eu ando de capacete e de cinto de segurança. Até porque a gente viveu uma época que não era obrigatório. Não era obrigatório, né? Por isso que eu falo, lá na época, não era obrigatório. Então você podia andar de moto, de chinelos, sem camisa e sem capacete. Você entrava no carro e saía. Como que isso foi mudando hoje? Isso foi mudando com a penalidade, que à época era mais pesada. Se a gente for lembrar lá atrás, quando veio a obrigatoriedade do cinto de segurança, era uma penalidade mais pesada. A penalidade mais pesada não tem esse viés simplesmente de arrecadação, mas muitas vezes é o viés educativo. Eu preciso mudar o meu hábito do Ricardo, que andava sem cinto, eu preciso fazer ele andar de cinto. Como que eu vou fazer? Eu vou criar uma multa. Então, o código tem que se atualizar nesse sentido, não nos valores da multa, mas até nas novidades que vêm a cada dia aí surgindo de tecnologias dentro do carro. Hoje a gente fala no celular, mexe no celular, tudo, dependendo do carro, tudo por aplicativo de voz, né? Então, a gente precisa pensar nesse sistema de atualização. Eu sou o doutor Ricardo falando da questão do cinto de segurança e do capacete. Quem viveu essa época de transição vai se lembrar que você descia a Rua Amando de Barros, que não é só o valor da multa, sim, ela ser aplicada também, né? Você descia a Rua Amando de Barros, tava lá a Márcia e a Esther com o talãozinho amarelo ali, descendo a caneta. Isso mesmo. Não é? Então as pessoas respeitavam. Chegava me lembro, a gente ficava na Rua Amando ali fazendo algumas coberturas, Praça do Bosque, ficava uma viatura da polícia ali do trânsito. Alguém que estava descendo sem cinto de segurança, chegava ali, na hora punha o cinto de segurança, na hora desligava o celular. Naquela época era falar o celular, né? Hoje não, hoje é digitar. Mas você vê, a aplicação da multa também é importante. Por isso que eu acho que houve muito tempo aqui em Botucatu em que a gente deixou de aplicar. E aí criou-se esse tipo de motorista que faz o que quer, falar, não vai dar nada mesmo. Mas ontem eu recebi de uma conhecida um papelzinho agora com papel municipal, multa municipal, que eu não tinha visto ainda. É aquela tarjinha igual que é usado no estacionamento rotativo, no autoparque, quando você faz lá o cartãozinho de estacionamento, vem aqui uma tirinha, mais ou menos igual, só que com o brasão municipal atrás. Então agora, atenção motorista, só que houve, na semana passada ou retrasada também, uma informação de que uma pessoa cobrou um agente de trânsito na rua e ele disse, só posso multar
se você denunciar através do 156, que é o telefone da guarda. Então acho que ainda é um equívoco que precisa ser corrigido. O agente está ali, flagrou a atuação, até no ponto de vista legal, ele tem que atuar, não é isso? Qual é a opinião de vocês sobre isso? O que nós vimos, até por todas as entrevistas, até pelas conversas que nós tivemos, era que no início, realmente, os agentes não efetuariam nenhuma multa, por quê? Até por isso, nós desacostumamos a ser multados, né? Então a gente não tinha mais, a gente tem muito menos hoje o trabalho da Polícia Militar nesse sentido, que era muito mais intenso, até por outras questões que vieram, questão de violência e tudo mais, e eles iam ser orientativos, o trabalho ia ser orientativo e depois, agora já é o punitivo, Um pouco de bom senso eu acho que ainda é válido, mas não acho que tem que haver a denúncia. Então, assim, eu não posso tá no trânsito, vi, como a gente colocou aqui, uma infração, a pessoa virando ali na Dom Lúcio, né, para entrar ali em direção à Misericórdia ali, cortando, eu vou ligar, passar a placa. Não, você tem um agente ali, ele tem que simplesmente multar. E a gente percebe, a gente discutindo, falando sobre trânsito aqui em Botucatu, que nós, desde o ano passado, final do ano, a gente está passando por mudanças até para você tirar a sua CNH. Não precisa mais fazer baliza, não precisa fazer rampa, não precisa fazer quase mais nada. Nem aula. E de repente você pode, como acontecia, eu quando tinha 13 anos, meu pai foi me ensinar a dirigir com 13 anos. Mas é claro, foi no loteamento, lugar, enfim, mas estava errado também. Mas, hoje em dia, você não tendo mais a obrigatoriedade do instrutor também, né? Então, como é que fica? Se o trânsito já está complicado, parece que complicaram ainda mais? Quem faz essas infrações de trânsito, quem comete esses erros, não são os habilitados. São os marmanjos, basta você ver. Ô Márcio Godinho, Hélio, ouvintes, nós precisamos ver o que nós queremos para Botucatu. Nós estamos falando de Botucatu, né? É a matéria que, quando eu citei uma matéria, estava falando nacionalmente. O problema de trânsito não é só Botucatu, todas as cidades, né? E principalmente cidades que estão crescendo. E nós vivemos hoje um crescimento, né, na cidade de Botucatu. A evolução, o progresso está chegando na cidade de Botucatu. E nós temos que nos adaptar cada vez mais. Então nós precisamos ver primeiro o que nós queremos para Botucatu. Nós queremos um trânsito seguro? Na minha opinião, tá? Nós estamos aqui para opinar, e eu acho que o Ricardo comunga da mesma opinião minha. Nós precisamos, então, primeiro, educação. Vamos lá. Vamos orientar, vamos falar o que tem. Um pai, uma mãe, não tem que ficar o tempo todo orientando um filho o que é certo ou errado, mesmo ele sabendo o que é certo ou errado, mas não tem que ficar falando. Infelizmente ou felizmente, o governo, né, quem administra uma cidade tem que estar o tempo todo. Por isso nós temos o Semutran, e na minha opinião o Semutran tem que estar o tempo todo educando. Olha, semáforo vermelho não pode passar, não pode, você tem que aguardar. Basta vocês ficarem em qualquer esquina aí hoje para ver onde tem um semáforo, o que os motoqueiros estão fazendo. Não quero aqui vou generalizar, os motoqueiros de modo geral, os motociclistas, tá? Os motociclistas vão ficar bravos comigo aqui agora, né? Essa diferença de motoqueiro e motociclista. Mas basta ficar. Eu convido qualquer um para ficar 5 minutos ali na esquina da igreja do bairro. Quantas infrações de trânsito vão ter em 5 minutos? Então precisa educar. Essa é uma questão. Segundo, educou, não respeitou, multou. Eu vou repetir aqui, o que o pai e uma mãe faz quando, o que eles fazem quando o filho desobedece, depois de ter educado? Não coloca de castigo? Vai multar. Então nós precisamos. Aí tem uma outra contrapartida da administração. Sinalização, fazer essas campanhas, as placas, uma coisa que eu sempre questionei e sempre fui taxativo em relação à administração, não só pensar no trânsito aqui no centro da cidade, onde nós estamos passando diariamente. Não esquecer que existe periferia. Tem razão. Você quer um exemplo do que eu passo todos os dias? Na rodovia Gastão da Alfarra. Foram lá, entregaram 2 dispositivos, ficaram maravilhosos, só que algumas coisas de trânsito ali estão totalmente abandonadas. Eu preciso até cobrar o Rodrigo disso, né? Um exemplo de uma coisa que melhoraria muito até o trânsito lá
é iluminação, colocaram os postes, colocaram as lâmpadas e não acenderam até hoje. Tá? Aí só um detalhe, doutor, existe um imbróglio maior, né, que a gente precisa se aprofundar nisso também, que é a relação Botucatu versus rodovias do Tietê. Exatamente. Porque é um trecho concedido. Não adianta só a gente cobrar o Rodrigo quando ele, muitas vezes, eu me lembro, eu não vou só lembrar o ano, o Rodrigo Fumes, Márcio, colocou uma placa na Rondon indicando que ali era o acesso do AME. Exatamente. A prefeitura, na ausência da rodovia do Tietê, foi lá e colocou acesso ao AME. A rodovia do Tietê no outro dia foi lá e removeu a placa. Então, assim, não tem nenhuma forma jurídica da gente enfrentar melhor essa concessionária, porque realmente é complicado a relação entre o poder público municipal e a concessionária. Não sei se em todas as cidades, mas aqui em Botucatu é. O problema da concessionária é que é um contrato de concessão, né? Ela cumpre o contrato. Então a gente já falou muito aqui dessa reforma da entrada ali, que não tem como hoje um pedestre sair do Confiança e ir pro shopping. Não tem como ali, a pé. Um pedestre não consegue fazer isso, ele tem que andar pela rodovia, né? Pelo acostamento ali, que sempre é um risco. Isso consta de um contrato. Essa é a grande questão. Ninguém fez aquilo, a rodovia não fez porque eu arrecadei em pedágio. Lógico que não. Ela fez aquilo porque consta de um contrato. Então, se o contrato dela muitas vezes não prevê, ela não vai fazer. E normalmente são contratos longos, né? São contratos de anos, né? Porque o valor da concessão é muito alto. O valor da concessão chega, dependendo da rodovia, chega a mais de 1 bilhão. Então, você vai pagar para o governo tantos dinheiros, né? Vamos colocar vulgarmente falando, tantos milhões, bilhões, e aí você vai explorar. Então, o número de pedágios, a localidade dos pedágios. Eu que vou muito para Bauru por causa da faculdade, eu me lembro que aqui, logo depois do Distrito Industrial, ali na Rondon, eles colocaram uma espécie de radar no chão, que não era radar, era para contar quantos carros passavam ali para eles definirem aonde colocariam um pedágio. Então, até o local do pedágio, a concessionária estuda para poder colocar onde ela vai mais arrecadar, porque ela tem que fazer isso. Então, é duro isso também vamos colocar para Semutran, vamos jogar nas costas do Rodrigo e pensar o tempo inteiro que eu tenho que entrar com ação judicial contra a rodovia para acender poste. É complicado. É uma situação complicada. É uma situação complicada. Os postes estão lá, só falta acender. Não entendemos até agora, né? É só perguntar para ele. Se é um problema, mas a gente atrai para o contrato uma despesa que é de iluminação que não era minha. Faz convênio com a prefeitura. Eu acendo, você paga. Faz uma adequação. Faz um convênio com a prefeitura. Eu acendo, você paga. A situação ele pode ser paralelo ao contrato. Não falta, será algum... eu vou citar aqui, né? Não está na mesa, mas o Ministério Público, por exemplo, não poderia intervir e entrar com uma ação e falar, poxa, tá lá. Também entendo que o Ministério Público ficar se movendo para acender poste é brincadeira, mas estamos chegando nesse ponto. Estamos. Infelizmente nós estamos chegando nesse ponto de ter que ir em Botucatu ainda, né? Você pega o exemplo que o Renato tá dando da questão da Alfarra, até um pedaço é municipal, depois ela é concessionária e depois ela é estadual. Ela é DR, ela vai sendo picada. Então aqui eu posso fazer isso? Da ponte da Marechal Rondon até aquela rotatória Zumbi de Palmares é DR. Dali para frente se torna concessionário. Agora, Godinho, só complementando, existem os entornos. Aí cabe a Semutran, porque aí nós temos os bairros, é o Cedro, é o Maria Luísa, o Jardim do Bosque, Santa Mônica, ali acaba sendo o entorno. Ali já cabe, já é uma obrigação da Semutran. Falando em torno, uma coisa que me chamou a atenção e nós conversamos pelo WhatsApp, o que me chamou muita atenção, não entrando no mérito de todo esse estudo que a Semutran está fazendo em relação à Costa Leite, em relação à Vital Brasil, tem que pensar no entorno. Porque hoje, a partir do momento que você proibiu, vou dar um exemplo do que eu vivo diariamente, meu escritório fica na Vital Brasil, então eu estou vivenciando isso e olho lá do quarto andar, eu fico vendo a avenida e presencio o que está acontecendo. A partir do momento que você não pode mais estacionar, né, nessa fase de estudo na Vital Brasil, os estacionamentos se tornaram no entorno da Vital Brasil. E aí um assunto que eu falei com o Godinho, numa rua atrás do posto de combustível, estão parando dos dois lados.
e isso faz com que o caminhão não consiga passar por ali. E ali passa caminhão de lixo todos os dias. Tem que mudar todo o entorno. Então, como que fica a situação? Um outro exemplo, tem uma academia na Vital Brasil, em frente ali às oficinas, e tem uma rua que desce, que vai bem de frente com essa academia, as pessoas estão estacionando em local proibido para estacionar. Só muito tempo. E sempre existiu antes, né, desse período, Muito mas tempo. estão lá. Aí o que acontece? Não Vai passa fazer 2 carros ali. Não passa. E 2 mãos, né, de direção. Vai fazer o quê? Vai orientar, colocar uma faixa lá, não estacionar? A placa, aí eu vou falar a questão do croata que veio pro Brasil, né? Mas a placa não está aqui falando que é proibido estacionar, mas a pessoa está estacionando. Aí não vem agora o papel do agente de trânsito e aplicar a multa? Aí eu pergunto para vocês, isso é indústria de multa? Nesse caso específico? É impressionante isso, porque isso tem aumentado e quanto tempo a gente está falando que vai haver essa mudança, né, que já aconteceu há 2 semanas na Costa Leite, na Vital Brasil, toda a imprensa divulgando, as pessoas que vão deixar o filho na escola viram lá a sinalização, tá tudo bem sinalizado e tal, faz porque quer fazer mesmo. Então, se não tiver a multa, vai continuar fazendo. Agora, vocês não acham que a Semutran deveria ser de fato uma secretaria também? Né? Para aumentar, inclusive, valores, verba, para poder trazer, de repente, o farol, o semáforo com aquele contador que era interessante. Você ficava 49, 48 e vai abrir, vai fechar. Quer dizer, ter mais verba para poder mexer nessa situação delicada que é o trânsito de Botucatu. Acho que passou da hora de ser uma secretaria já a Semutran, né? Já foi, voltou, né? Então, mas... toda essa questão que você está colocando, até do semáforo. O semáforo sincronizado. O Botucatu é um lugar que precisa de semáforo sincronizado. Mesmo às vezes eles estão muito mais acessível. Mesmo eles estando às vezes um distante do outro, você dá fluidez no trânsito, né? Quando você dá fluidez, tudo melhora. Claro. Tudo melhora. Então, eu acho que a secretaria já podia retornar, né, ao status de secretaria, porque ela se torna mais autônoma até. Entendi. E verbas, né? Consegue mais verbas. Claro. Aí agora vamos pro lado mais político da questão. Mas sempre só explicando aí, não sei se a população, quem está nos ouvindo, sabe o que nós estamos falando, né? Que a Secretaria de Trânsito de Botucatu hoje, secretaria não, o Departamento de Trânsito, ele é vinculado pela zeladoria, né? Que é a Secretaria de Infraestrutura. No primeiro momento, quando era secretaria, deixou de ser, passou para infraestrutura. Aí ficou era o subsecretário de Trânsito que respondia ao secretário de Infraestrutura. Depois mudou para zeladoria. Que, no meu ponto de vista, não faz sentido nenhum. E aí a questão de verbas, né? Porque aí vem um valor para a infraestrutura que divide esse valor para outras subsecretarias, né, ali dentro. Então, isso, no meu entender, teria que mudar. Tem que ser hoje, pro patamar, eu estou falando, nós estamos numa situação, está existindo um progresso na cidade de Botucatu, Botucatu está crescendo cada vez mais e precisa ter algumas demandas para melhorar o trânsito de Botucatu. E cada dia mais piorando, viu, Márcio? Bom, são 7h43, vamos fazer o último break, né? E já nós voltamos com a parte final do nosso bate-papo, hoje recebendo o Dr. Ricardo Delfim, Dr. Renato Acerra, advogados da OAB, estão falando de trânsito na cidade de Botucatu. 7h47, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e hoje recebendo aqui o Dr. Ricardo Delfim, presidente da OAB de Botucatu, e também o Dr. Renato Acerra, da Comissão de Trânsito da OAB, falando a respeito do trânsito na cidade de Botucatu. E nós temos participação de ouvintes, Ellen André. Qual que o André quer colocar aí? Vamos com o ouvinte do Carlos, que acho que foi mandar o primeiro áudio, é isso? Pode ser. Bom dia, amigos da Rádio Prever. E bom dia aos doutores aí, né, que estão falando sobre o trânsito aí, sobre multas, né, sobre regulamentação de trânsito, né. A questão da indústria de multa, às vezes não é nem a questão da pessoa receber uma multa quando ela é justa. Eu vou citar o meu caso, um exemplo, eu recebi uma multa uma vez de Franca, nunca tive em Franca. E aí, como que eu faço? Sai mais caro você recorrer da multa para provar que você não estava lá do que pagar a multa. Salvo engano, teve um caso aqui em Botucatu que a moça recebeu uma multa
de falta de cinto de segurança numa moto. É nesses casos que a gente fala que é indústria de multa, não por ter infringido a lei ou ter ultrapassado a velocidade regulamentar ali do lugar, da rua, da rodovia, né? É nesse sentido que nós falamos da indústria de multa, quando a gente recebemos uma multa injusta, que nem foi no meu caso, e no caso dessa pessoa que recebeu uma multa por falta de cinto de segurança em uma moto. E aí? Se vai recorrer, sai mais caro do que pagar multa. É disso que nós falamos. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. Bom, aí é demais também, né? E pior que é verdade. Não, viu? é verdade. A pessoa que recebeu a multa mandou no Acontece no Ar, quando do acontecido, reclamando que tinha sido multado por falta de cinto de segurança numa moto. Eu fiquei durante 6, 7 anos representando, inclusive a OAB, junto à JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. E eu ficava Superintendência Sorocaba, só que tem uma sede aqui em Botucatu também. Então, esse relato dele, realmente, vários recursos, principalmente placa dublê, veículos, no caso de outras cores, a placa e a cor do veículo, a marca do veículo não condiziam com o que estava ali estampado na auto-infração. Agora, existe a situação, não vou divergir do Carlos, né? Carlos. Mas nós temos a situação em que você pode recorrer sem contratar um advogado. Esses recursos administrativos você faz até pelo próprio site. Então, tem situações que você comprovar isso, você consegue ter êxito nesse recurso. Por isso que eu falei que o recurso da ampla defesa, o contraditório, ela existe, tá? Mas eu ficaria aqui o dia inteiro contando relatos realmente. E um deles, o mais bizarro, é você ter uma multa de cinto de segurança e é uma moto. Então isso existe sim. Impressionante isso. Agora tem um detalhe de uma ouvinte que pediu para não ser identificada aqui. Ela recebeu uma multa já na cidade de Botucatu, foi inaugurado, então está multando. Tá multando. Vi lá o cartãozinho, como eu falei e tal. Mas a pergunta dela estava num bairro afastado do centro. De noite, no escuro, não tinha ninguém no veículo. Quando ela chegou, o talãozinho já estava lá no para-brisa do carro. A pergunta dela não é para vocês, é claro, é uma pergunta para o sistema municipal. Serão multados também aqueles motoristas, ela usou até o termo, de posse, que trafegam no centro escolar? Os pais onde os filhos estudam nas escolas particulares? É uma dúvida que a gente tem que ter. Eu acho que até a comissão da OAB tem que acompanhar isso, doutor Renato. Que as multas, porque senão acaba manchando o sistema. Ele tem que ser um negócio pontual, certinho, redondinho, para que depois ninguém venha apontar. Estamos vivendo uma indústria de multa em Botucatu que só multa a periferia, aí enfraquece todo o sistema. Então começou a multar, doutor Ricardo, estiver falando no celular ali, vai levar multa. André Godinho, tá sem cinto, vai levar multa. Não tem nome mais, não tem posse, não tem lugar, todo lugar, 100%. Um agente flagrou, ele tem o dever de multar. É isso ou não? É isso que você está falando, né? O que o ouvinte colocou, que é uma coisa que a gente fala, isso dá legitimidade no sistema. A hora que eu falo, poxa, eu levei, o Márcio falou, tô lá no Altos do Paraíso, lá em cima. Eu levei uma multa lá, Márcio. Putz, meu carro tava parado à noite, eu cheguei lá e tinha uma multa. O Márcio vai falar assim, tava na Major Mateus trabalhando, também levei. Parei errado, também levei. Okay. Não no bom sentido isso, né? Todo mundo tá levando multa. Não, mas mostra que o sistema funciona para todo mundo. Para todo mundo, aonde você estiver. E o sistema tem que funcionar dessa maneira imparcial. Senão você cria essa situação. Eu estou multando nos bairros porque nos bairros eu tenho menos repercussão de influência. No centro, na escola, eu tenho uma repercussão maior de influência. Isso prejudica o sistema como um todo. O que vocês acham, já no finalzinho, passa rápido, né? 7h53, o que vocês acham que deveria ser feito uma sequência de tudo isso? Porque é um problema, talvez o principal problema que gere reclamações todos os dias na imprensa, na Semutran, é com relação ao trânsito de Botucatu. Audiência pública na Câmara, reuniões periódicas, Semutran, Prefeitura, imprensa, OAB, para a gente chegar para minimizar, pelo menos numa primeira etapa, minimizar os problemas, o que poderia ser feito de imediato? O que você acabou de fazer, Márcio, você, o Godinho,
a Ellen, nos convidar para estar aqui. Isso é um pontapé inicial, né, doutor Ricardo? Por quê? Nós estamos aqui hoje falando, isso daqui pode nascer agora uma audiência pública junto com os vereadores, isso daqui pode nascer mais um bate-papo junto com o prefeito municipal, junto com o Rodrigo. Quando o Ricardo assumiu a presidência da OAB, nós fomos bater na porta de cada um lá, né, Ricardo? Nós fomos lá no Rodrigo, estamos aqui. Estamos aqui porque nós queremos o melhor para Botucatu. Botucatu estando bem, todos nós estaremos bem. Então nós queremos Botucatu melhor. Então nós fomos lá. Já procurei o Cula, nessa ocasião nós procuramos o Cula, procurei ele de novo, nós precisamos conversar, porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês têm um papel fundamental, que é a imprensa. E aí um exemplo de um papel fundamental é essa moça que relatou, e ela questiona se essa multa, até eu vou usar um termo aqui dos nossos pais, dos nossos avós, o pau que bate em Chico vai ter que bater em Francisco. Então, nós precisamos saber se isso está acontecendo, se as multas só estão na periferia ou se também está ocorrendo no centro. Aí vem o papel da imprensa, né? E aí nós vamos, né? Imprensa, OAB, associações de bairros, se juntar para que nós tenhamos um trânsito melhor para Botucatu. Acho que não só o papel da imprensa, né? Só pra gente, por causa do tempo. Eu acho que o próprio site da prefeitura, a cidade toda é setorizada. Coloca lá. No setor tal foram aplicadas tantas multas. No setor tal foram aplicadas tantas multas. Eu não estou falando que eu apliquei a multa pro Ricardo, pro André, pro Márcio, pra Ellen. Mas aqui no setor X, 30 multas. No setor Y. E aí você consegue, inclusive, verificar aonde o serviço está sendo prestado com mais intensidade. Isso você dá transparência. E aí você evita hoje, né? Não é uma crítica isso, longe disso. Mas a hora que a ouvinte fala, poxa, eu estava num bairro afastado, mas estava errada. Porque foi multada. E multou, né? Nós poderíamos agora falar, então, mas nesse bairro, o índice de multa é X. Comparado com tal, que é muito maior, né? Porque nós temos isso também. Então nós vamos ter bairros que provavelmente terão poucas multas, até pelo fluxo, e locais com muita intensidade, mas você dá publicidade. E aí não é caro, não é custoso, é só alimentar um sistema. Já tem quem faça isso. Verdade. Bom, Marcos, deixa eu só fazer uma colocação que eu estava esquecendo e eu preciso falar isso, e principalmente nessa questão que nós levantamos aqui agora, e eu lembrei qual foi o motivo que eu procurei o Cula. Nós temos uma questão em Botucatu, principalmente Botucatu, essas guias rebaixadas de comércio. Lembrando que a partir do momento que essas guias são rebaixadas, fica disponível para qualquer um estacionar, tá? Isso é uma lei do CONTRAN, artigo 19 do CONTRAN. E aí vem falar, mas por que o Cula? Porque eu gostaria, já pedi isso pro Cula, eu pedi pro Isaías Colino numa ocasião, isso já vem há anos que eu venho pedindo para que os comerciantes fossem informados de que existe essa lei, que a partir do momento que ele disponibilizou aquelas vagas na frente, que ele rebaixou, aquilo se tornou público. Então você, Márcio, Godinho, Ellen, Renato, Dr. Ricardo, qualquer um pode estacionar. Mas se você estacionar, o dono da loja vem se você não entrar na loja dele, ele vai vir bravo. Então, o que eu gostaria que o município fizesse, eu não consegui isso até hoje, até preciso fazer agora por escrito um ofício. Eu tentei nos bastidores, não consegui. Que seja divulgado isso para os comerciantes, que a partir daquele momento que você rebaixou, qualquer um pode estacionar conforme o próprio CONTRAN estabelece isso. Então é um exemplo, quando a gente fala de trânsito, nós temos muito assunto para trânsito aqui, viu, Márcio? Não tenha dúvida. Doutor Ricardo, doutor Renato, muito obrigado pela presença de vocês. Claro que é um assunto, como o doutor Renato acabou de dizer, é um assunto bastante complexo. Serão convidados outras vezes. E é bom que de repente, uma entrevista como essa surta efeitos também, e que reuniões aconteçam, audiências públicas aconteçam na Câmara Municipal e a gente tente melhorar o trânsito na nossa cidade, que a gente ama tanto, que sabe que está crescendo e que precisa sempre de melhorias. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Márcio, Ellen, André, obrigado pelo convite. Mais uma vez, a OAB está sempre à disposição, né? Não só na minha pessoa, mas de todas as comissões que nós temos para vir aqui esclarecer a população. Doutor Renato, obrigado. Eu que agradeço. Primeira vez, né? Márcio, primeira vez, por sinal muito bonito, espaço muito gostoso, harmonioso.
Odinho, muito obrigado. Ellen, e um bom dia a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.